Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós precisamos da Tua bênção, da direção do Teu Espírito Santo em tudo aquilo que vamos compartilhar e falar, para que possamos ter o entendimento daquilo que a Tua Palavra quer nos esclarecer, nos iluminar e nos mostrar, para que possamos viver. Nós oramos e clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então nós vamos a mais um estudo e hoje o nosso tema é sincretismo e o evangelho. O sincretismo e o evangelho. Nós sabemos que o sincretismo é a mistura de várias crenças, de várias religiões. E o evangelho é a palavra que Jesus veio trazer para nós, o ensino que Jesus veio trazer para nós quando ele veio ao mundo. Quando nós olhamos no evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, versículo 16, olha como que é fácil guardar. 16 do Evangelho de Lucas, está escrito assim: a lei e os profetas vigoraram, duraram, perduraram, permaneceram até João. Desde esse tempo, a partir de João, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, a lei e os profetas duraram até João. A partir de João, começou-se a pregar o evangelho do reino de Deus. E nós vamos ver quem é que começou a pregar o evangelho. Lá no evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo 14, está escrito assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Então, quem trouxe o evangelho foi Jesus. Evangelho significa boas novas. Quem trouxe essas boas novas foi Jesus. Então, quando Jesus nasceu e viveu aqui na Terra, nós sabemos que a religião predominante naquela época era o judaísmo. Mas já havia o sincretismo por causa das muitas formas de crer dos romanos, dos gregos, nós vamos ver isso aqui, não é? O judaísmo era a religião predominante, o sincretismo, que é a mistura de cultos, de doutrinas religiosas, de filosofias, de ideologias, de sistemas sociais e culturais, que é fruto de pontos de vistas de teorias e visões distintas sobre o mundo naquela época, sobre o mundo no sentido geral. Nós sabemos que naquela época não existia o islamismo. O islamismo passou a existir a partir do século VI, na Arábia, no Oriente Médio, não é? Mas somente a partir do século VI que o islamismo passou a existir. Não vou falar sobre isso, porque eu quero falar sobre sincretismo e evangelho. Não é? Mas já haviam naquela época grupos religiosos, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos, divindades romanas, divindades gregas, filosofias gregas, muita filosofia, né? E muitos judeus, né? Muitos do judaísmo criam em outras religiões e até no ocultismo e nas divindades também, gerando então, fazendo criar então a mistura das religiões, que é o sincretismo. Nós sabemos que existem milhares de pessoas que afirmam categoricamente que são seguidores convictos da sua religião. As pessoas falam: não, eu tenho essa religião, eu sigo essa religião, eu sou dessa religião, né? Mas que, no entanto, acreditam em outras religiões e até praticam de alguma forma alguns rituais que não são próprios da sua religião que professa. Isso é sincretismo, é a mistura de crenças e de doutrinas diferentes, etc. As religiões, com suas formas de crer, suas doutrinas, seus sistemas eclesiásticos, formas de cultos e rituais, condicionaram ou condicionam as pessoas à prática de liturgias consideradas pelos seus líderes religiosos de sagradas. Então, as religiões, através dos seus líderes, começam a condicionar as pessoas às práticas religiosas para ir atrás daquilo que é considerado como que sagrado.
Nós sabemos que o sagrado é uma obra do homem, não é de Deus. O santo vem de Deus, porque Deus é santo, mas o sagrado é uma invenção do homem. Ele fala, esse lugar é sagrado, isso aqui é sagrado. Não existe isso. Isso aí é uma invenção do homem nas religiões, usando das religiões ou das diferentes religiões, não é? Então, formando assim grupos de romaria e peregrinações para visitarem e venerarem o que foi considerado sagrado pela cúpula religiosa. Será que nós estamos entendendo isso? Nós sabemos que as pessoas viajam o mundo inteiro para ver e para visitar e para até venerar aquilo que é considerado e que foi chamado de sagrado pela cúpula religiosa. Os que creem dessa forma condicionam sua fé ao que é visível e palpável. Precisam de algo para ver, para venerar, para pedir e para poder crer. Eles precisam de algo visível, algo que é palpável, algo que eles possam ver e pegar e poder crer naquilo ali. A fé fica condicionada a coisas visíveis e palpáveis, para poder provar e proclamar sua fé, doutrina e religião. Eles precisam mostrar e falar, é isso, a minha fé é isso aqui, eu creio por causa disso, isso aqui. Daí a criação de esculturas, de altares, construções, prédios, objetos de oração, para oração, seguidos de rituais e formas de orações e sacrifícios, novenas, campanhas, etc. Será que nós estamos entendendo o que é que estamos falando através desse estudo? Então as pessoas precisam de coisas palpáveis para que elas possam crer, para que elas possam fazer alguma coisa e seguir. E aí começam então as romarias, começam então as campanhas, mas através de algo que é visível. Isso sempre foi passado de geração em geração no mundo inteiro. Todos nós sabemos que é exatamente desse jeito. As pessoas seguem tradições de família e, em muitos casos, seguem apenas porque não querem contrariar os pais, familiares, nem querem ferir ou ofender alguém, porque não concordam com o que aprenderam, porque agora foram esclarecidos. Então, mas muitos continuam seguindo apenas para não ferir os parentes. E nós já falamos que o zelo sem entendimento nos leva ao legalismo. E o entendimento sem o zelo nos leva ao comodismo. Todos nós sabemos como é que as religiões doutrinam os seus seguidores, cada uma conforme o seu modo de crer e de entendimento, para que as pessoas possam seguir e servir aquilo que está sendo pregado através da sua doutrina, da sua religião. Então, sincretismo e evangelho. Lá, nós vimos lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14, que fala, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Jesus foi pregando o evangelho de Deus, pregando não uma religião, nem religião alguma, mas o evangelho, as boas novas de salvação. Mesmo Jesus sendo judeu, descendente de Abraão, Jesus não pregou sobre o judaísmo, sobre a Torá, sobre a Tanakh, as leis de Moisés. Ele não pregou sobre isso. Jesus pregou o evangelho de Deus, as boas novas. Então chega Jesus pregando o evangelho, que não é religião, nem denominação, nem doutrina, mas vida, estilo de vida. Vamos ver se nós conseguimos entender isso, A validade do seu evangelho, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
está firmada na obediência e na prática. Quando nós olhamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, do versículo 24 a 27, depois você leia, fala assim, Jesus fala assim que aquele que ouve as minhas palavras e pratica as minhas palavras, essa pessoa é considerado como a pessoa sensata ou prudente, que está edificando a sua casa sobre a rocha. E quando vem a tempestade, vem a chuva que bate contra a sua casa, a tempestade vem forte, mas a sua casa não cai, porque está construída na rocha, porque ele é uma pessoa prudente, que ouve e pratica as palavras do Senhor. Mas ele fala assim, mas aquele que ouve e não pratica é considerado como o imprudente, como o insensato, que está construindo a sua casa sobre a areia. E quando vem a tempestade, e vem o furacão, vem a luta, a sua casa cai, e grande é a sua ruína. Então, a validade do Evangelho de Jesus está afirmado na obediência e na prática, né? Então, quando nós ouvimos e nós cremos, nós recebemos a proteção de Deus. Mas quando nós ouvimos e não praticamos, nós não temos a proteção de Deus. O Evangelho de Jesus está firmado na obediência e prática. A fé e a vida com Deus e para Deus se resume nisso, em amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. O judaísmo passou muitas leis. Passou os 10 mandamentos de Êxodo 20, mas são 613 leis. Quando você olha todas as leis que estão no Pentateuco ou na Torá, que são os 5 primeiros livros das leis, são 613 leis. Mas Jesus não pregou sobre leis. Jesus pregou o Evangelho. E aqui nós vimos que o Evangelho de Jesus ele se resume em crer e obedecer. E se resume totalmente em Mateus capítulo 22, de 34 a 40, que fala que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Como nos relacionamos com Deus e com o próximo. É isso que Jesus quer que nós façamos. Que nós tenhamos um excelente relacionamento com Deus e com o próximo. Isso é o Evangelho de Jesus. Não são leis nem nada, mas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Outra coisa muito importante no Evangelho, nós vimos aqui João capítulo 4, de 20 a 24, não é? Especificamente o versículo 24, Jesus falando com a mulher samaritana, ele fala assim, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então não é nada palpável, não é nada visível, não é nada concreto, mas é Espírito. É diferente do sincretismo e das religiões, não é? O Evangelho é totalmente diferente. Olha aqui no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 20 a 24, fala assim, a mulher samaritana falando com Jesus, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem através dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para os seus adoradores.
Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lá no sincretismo, nas religiões, nós aprendemos que nós temos que ter alguma coisa para adorar, algum objeto para adorar, para pegar, alguma coisa palpável, algum lugar para ir, algum lugar fixo para estar. Mas aqui Jesus está falando que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele fala que o evangelho está firmado na obediência, em crer e obedecer. E está firmado em amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. O evangelho é diferente das religiões e das doutrinas religiosas e do sincretismo, principalmente da mistura de religiões, né? Para adorar a Deus, não necessitamos de nada visível, nem palpável, nem lugar definido, nem de ritual, nem de sacrifício, nem de objetos, nem de formas, mas em espírito e em verdade. Jesus veio para tirar todo tipo de forma religiosa, de oração, de adoração, de culto e de fé. Jesus veio para tirar todo tipo de formas determinadas, deliberadas, religiosas, de oração, de adoração, de culto e de fé. Tudo totalmente diferente das tradições religiosas eclesiásticas, conforme os sistemas eclesiásticos. Só que, para as religiões e denominações, para os líderes religiosos e para os seus seguidores, os seguidores de religião, isso não funciona assim, dessa forma. Para essas pessoas que creem nas religiões, em denominações, em formas de cultos, para essas pessoas só crer e obedecer, sem ver e sem apalpar, sem pegar, sem fazer, isso é muito pouco e vazio. Mas é só isso, é só isso, é só isso. Mas o sincretismo e a mistura de religiões criou tantas coisas e tantas formas que as pessoas falam, mas tem que ter mais alguma coisa, tem que fazer alguma coisa mais. E não é assim, não é isso que Jesus nos ensinou, né? Porque as pessoas já estão impregnadas pela tradição, totalmente convencidas e condicionadas, não conseguem negar sua forma de crer para seguir o evangelho puro de Jesus, sem acréscimo algum. O evangelho de Jesus é simples, é algo simples, mas é isso, só é isso. E nós vamos ver ainda mais algumas coisas pela frente, né? Foi por isso também que Jesus disse, olha o que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Olha aqui que coisa séria. Mateus, capítulo de número 10, versículos de número 34 a 39. Olha o que Jesus fala. Mateus 10. Espera aí, que eu estou passando as páginas aqui. Mateus 10, de 34 a 39, quando Jesus fala do tempo do fim, principalmente, ele fala assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Ele é o príncipe da paz. Mas quando ele abre a boca e prega, o povo entra em guerra por causa de estarem totalmente subjugados às doutrinas religiosas. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim.
Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Porque quando nós começamos a conhecer a Jesus e o Evangelho, nós começamos a entender que tudo que aprendemos de religião, de religiosidade, não está no Evangelho de Jesus. Não é conforme o Evangelho de Jesus. E então nós entramos em choque. Nós entramos, como diz o mineiro, em parafuso. Por quê? Porque é tudo diferente do que aprendemos, do que nos foi ensinado e até imposto e exigido de nós, que nós não podemos negar, que nós não podemos mudar, né? Então, quando os religiosos ouvem de fato o Evangelho de Jesus, muitos se sentem como que ameaçados a ter que mudar a sua forma de crer. Não entendem que muitas coisas serão tiradas e que não precisarão mais delas. Ficam confusas porque não entendem nem querem abrir mão de muitas formas de culto e de adoração e de rituais, porque estão presas a hábitos condicionalmente, condicionalmente, né, dados, objetos, lugar, grupos e pessoas, etc. Ficam presos a isso tudo. Até pessoas também. Nós ficamos condicionados, nós ficamos presos, nós ficamos amarrados. E ficamos até com sentimento de culpa quando pensamos diferente. Para as religiões, o Evangelho apenas sozinho não funciona. Faz com que seus seguidores se sintam mais seguros e confiantes quando seguem e obedecem seus sistemas e dogmas. E, infelizmente, as pessoas gostam muito disso. De rituais, de promessas, de formas de cultos, de objetos, de campanhas, de fazer caravanas, não é? Coisas que impressionam e as estimulam de alguma forma. Elas precisam disso. As pessoas querem isso, elas querem ver alguma coisa, elas querem fazer alguma coisa para crer e para falar que creem. Quanto mais ritual, regras, formas diferentes de cultos, maior é a sua satisfação em obedecer, crer e seguir. Quanto mais rituais, regras, formas diferentes de cultos, maior é a satisfação humana. Quanto menos palpável e não visível, quanto mais espiritual apenas, mais difícil para quem está sob a influência, formação e orientação de religiões e do paganismo, daquilo que o mundo ensina, do sincretismo e das misturas de religiões. A fé que possuímos é fruto da base e influência que recebemos. É a forma como cremos, acreditamos e confiamos. Porque fé é confiança. É uma confiança transferida, canalizada para alguma coisa, para algum lugar ou para alguém. Por isso, as nossas reações são automáticas, são mecânicas. Nós agimos naturalmente. Por isso, o Evangelho de Jesus só é e funciona na vida daquela pessoa que crê e a ele se entrega. O Evangelho só funciona na vida daquela pessoa que nele crê e a ele se entrega. Não é? O Evangelho é o próprio Senhor Jesus, porque ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra viva. Então o Evangelho só funciona na vida daquele que nele crê e a ele se entrega totalmente. A maioria das pessoas quer ver para poder crer. O Evangelho de Jesus ensina o contrário, que eu preciso primeiro crer
para depois ver. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, quando fala da ressurreição de Lázaro e que Jesus fala, tirai a pedra. E eles falam, mas ele já fazem 4 dias, já está cheirando mal. Lá no versículo 40 do Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 40 do Evangelho de João, respondeu Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? As religiões nos ensinam que nós devemos ver para depois crer. Pegar e ver para depois crer. Para crer. Mas o Evangelho nos ensina que nós precisamos crer para podermos ver. A base do sincretismo no paganismo, das religiões, é ver para crer. O Evangelho é crer para ver. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, não é? Quando Jesus tinha aparecido para os discípulos e Tomé não estava junto, aí Jesus aparece de novo e Tomé vê Jesus, aí Tomé crê no Senhor Jesus, né? No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, disse-lhe Jesus falando com Tomé, porque me viste, creste. Você está crendo porque você me viu? Aí Jesus conclui dizendo, bem-aventurado os que não viram e creram. O Evangelho é totalmente diferente daquilo que aprendemos de milhares de religiões, de paganismo e de sincretismo, não é? Então, porque viste, creste. Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Os que não viram e creram. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A prova de fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não preciso pegar, eu não preciso ver. Eu creio, não é? Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que lá em Hebreus 11, 6 fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador de todos os que o buscam. Então, sincretismo e evangelho. As formas religiosas no sincretismo e paganismo condicionam as pessoas a ver para crer, a ter algo palpável e visível para poder pedir, rezar, orar, fazer novena, a ter um lugar fixo. Se não for nesse lugar, tem que ir a esse lugar para orar. Se você tem condições de ir ao templo, bênção, ora no templo, você não tem, ora em casa. Entra no seu quarto, fecha a porta, se não pode entrar no quarto, vai em qualquer lugar e ora. Porque Deus é espírito, não é? Então, as formas religiosas do sincretismo e paganismo condicionam as pessoas a ver para crer, a ter algo palpável e visível para poder pedir, rezar, orar, a ter um lugar fixo para ir, para pedir, algo para pegar, manusear. Agora, o Evangelho nos ensina, não é? Jesus nos ensina através do seu Evangelho, o Evangelho nos ensina que Deus é espírito e que os seus verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não preciso ver, eu preciso apenas crer. Eu preciso pôr o pé no rio para que ele abra, mas eu ponho o pé. Eu não vou esperar ele abrir, eu vou colocar o pé. É descer do barco para poder andar na água ou sobre as águas, como foi com Pedro. É obedecer para receber. Pedir para receber. Bater para abrir. Buscar para achar. Evangelho não é doutrina. Evangelho é vida. É caminhar com Jesus. É viver Jesus. Com Jesus. É viver Jesus, porque Ele é o Verbo vivo que se fez carne. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós, e por nós e para nós. Então, sincretismo,
Você precisa ver para crer. Mas o Evangelho, se você crer, você vê. É diferente. Que Deus nos ajude a entender isso e a viver o Evangelho, e não aquilo que aprendemos de tantas religiões, de tantos sistemas eclesiásticos, que está totalmente fora do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.